1 Reis 18, versículo 42. 1 Reis, capítulo 18, o versículo é o 42. Olha só o que diz lá. 18, 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou seu rosto entre os joelhos. Irmãos, duas atitudes completamente diferentes diante de um quadro. Qual era o quadro? De miséria, de fome, de escassez. 3 anos e 6 meses que não chovia, havia necessidade. Elias subiu ao monte para orar, glória a Deus. O Acabe foi fazer o quê? Comer e beber. Que atitude totalmente diferente, né, irmão? Diante daquele quadro, o rei tinha que estar também preocupado, irmãos, em suprir a necessidade do povo. O rei tinha que também estar preocupado em resolver o problema, em resolver a situação, em chegar a uma solução, em chegar a alguma coisa. O Elias subiu a orar, o Acabe foi comer. O Acabe foi comer. Vou repetir o versículo. Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Foi orar, glória a Deus. Foi orar. E nós, irmãos, qual atitude nós estamos tendo diante das circunstâncias da vida, diante da problemática? Porque as lutas virão. Infelizmente no mundo tereis aflições. Mas qual atitude que a gente tem? Fazer que nada está acontecendo, ou achar que Deus não vai fazer nada, ou achar... Não, irmão, nós precisamos ter atitude de mudar. Nós precisamos partir para o princípio de que nós vamos fazer acontecer. Glória a Deus, nós vamos fazer. Elias orou ao Senhor, e não foi uma vez só não, irmãos, foi insistente. Olha lá, continuação, versículo 43. E disse ao seu moço, 18:43, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. Vai lá quantas vezes? 7 vezes. E ele foi lá olhar, irmãos, e na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo no mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, falou: vai aonde está o rei Acabe e diga a ele: apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Glória a Deus. Irmão, aquele auxiliar ali, aquele assistente de Elias, talvez ele estava até dando vamos dizer, um apoio para ele, um incentivo. Eu vi lá uma nuvem pequena. Não é que não está tendo um resultado da oração, mas a nuvem é pequena. O Elias falou, era o sinal que ele precisava. Agora o que eu quero que você entenda, irmãos? Para o Elias alcançar um sinal, ele teve que persistir na oração. Ele teve que insistir. Acabe comia e bebia, Elias orava. Como é que nós estamos, irmãos, diante das circunstâncias? Como eu falei, como é que você está se posicionando? Pastor, ainda não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Nós estamos vivendo em dias trabalhosos, os dias não estão fáceis, a coisa não está fácil. E na minha infância, a gente tinha muita dificuldade para um passeio, para ir ver um parente, tudo era muito difícil, tinha que pegar ônibus, tinha que andar a pé, não tinha transporte, o dinheiro era curto mesmo, a verdade é essa, o dinheiro era curto. Era muito curto os recursos, não tinha dinheiro sobrando. Mas de vez em quando aparecia lá um circo Joia. Era um circo que ia muito lá. Joia, o circo Joia está na cidade. Aí o que acontece? Nós pedíamos para a mãe: a gente quer ir no circo. Vamos no circo. Com toda dificuldade, eles ainda arrumavam um jeito de levar a gente no circo. Vamos no circo? Vamos no circo. Vocês querem ir antes ou depois do culto? Pastor, não tinha, irmãos, não tinha acordo. Nada se fazia se fosse fora da presença de Deus. Era uma coisa, irmãos, era uma atitude, uma postura que a minha mãe adotava, que não tinha conversa. Mas não tinha conversa mesmo. Vamos, antes ou depois do culto? O parque, vamos no parque? Vamos, antes ou depois do culto? Vocês escolhem.
Não tinha, irmão, não tinha conversa. Era o culto, tinha que ir para o culto. Ah, pastor, o tempo mudou, irmão. A realidade mudou, a igreja cresceu muito. Hoje, nós podemos estar em qualquer lugar. Aqui em São Paulo, na capital, e uma igreja da graça. Fora de São Paulo, no interior, qualquer outro lugar, nós conseguimos achar uma igreja da graça. Nós conseguimos achar uma igreja. Tem um irmão que viaja muito aqui. Quando ele chega na cidade, primeira coisa que ele pesquisa, aonde tem uma igreja da graça. Aí ele vai lá ouvir a palavra. Glória a Deus. Ai, pastor, irmãos, eu acredito que muita gente que vai vir passear aqui em Andradina vai vir aqui na igreja. Ela vai vir para aproveitar do turismo que a gente vai ter, mas ela vai vir aqui na igreja para ouvir palavra, irmãos. Não tem problema eu passear, eu me divertir, eu comer, eu beber. Não, mas espera aí, eu preciso ter a atitude, irmãos, de buscar a Deus. É uma coisa que tem que partir de nós, irmãos. É uma coisa que é uma coisa primordial. Quarta-feira da família, tem que partir de você. Sexta-feira, tem que partir de você. Domingo agora, Santa Ceia, tem que partir de você. É uma coisa que tem que partir. Eu não consigo convencer a você, irmãos, da necessidade de buscar Deus. É você que precisa entender que precisa de Deus. Somos nós que precisamos despertar para essa necessidade. Peraí, eu tenho que buscar Deus, tenho que ir na igreja, eu tenho que orar. Há 3 anos e 6 meses sem água. O que nós vamos fazer? Orar. Glória a Deus. Orar. Foi o que Elias foi fazer. E aí, irmãos, que eu quero que você entenda. E aí, como é que está? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa postura? Diante de tudo que nós estamos vivendo. Buscar a Deus, irmãos, é necessário. Buscar a Deus é muito importante. Vamos expandir isso? 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. O versículo é o 9. 2:9. 2 Reis 2:9. Olha só o que diz lá. 2 Reis, capítulo 2, o versículo é o 9. Elias iria ser levado. Eliseu, seu servidor, aquele que andava com Elias, estava com ele. No versículo 9, olha só o que aconteceu aqui. 2:9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E ele disse, disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glória a Deus. Irmão, ele estava há muito tempo atrás de Elias. Elias, fica aqui. Não, eu vou contigo. Elias atravessou o Jordão. Fica aqui. Não, eu vou contigo. Elias falou: não, fica aqui que eu vou contigo. Não, o Eliseu não abriu mão, irmãos, de seguir aquele que tinha a palavra. Glória a Deus. Não abriu mão. Não, tem a palavra lá, eu tenho que buscar a palavra. Tem a mensagem lá, eu tenho que buscar a mensagem. Tem a revelação, tem o entendimento, eu tenho que buscar. Ou seja, irmão, a atitude de Eliseu, a atitude dele, diferente de que nós vimos lá do Acabe lá. O Acabe só queria comer e beber. O Elias foi orar. O Eliseu, por sua vez, tinha uma atitude espiritual, uma atitude de querer mais de Deus, postura de quem quer Deus. Glória a Deus. Fica aqui. Não, eu vou contigo. Estou contigo, Elias. Não, mas eu estou contigo. Eu vou contigo. Não, mas não, eu vou contigo, eu vou. Fica aqui. Não, eu vou. E aconteceu que Elias foi tomado, Elias foi levado, Eliseu pegou a capa e já havia porção dobrada sobre ele. Glória a Deus. Ele recebeu aquilo lá, irmão, porque ele estava com a atitude correta, com a postura correta, o princípio correto diante daquela situação. Quando nós estamos, irmãos, numa luta, numa batalha, qual o princípio que nós adotamos? Qual é a postura que você adota? Vamos ver outro exemplo aqui. Eliseu se tornou profeta. Eliseu também arrumou um auxiliar. Arrumou. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Também arrumou um auxiliar. Olha só o que diz lá. E Geazi, empregado de Eliseu, começou a pensar: meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada,
ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma. Olha lá, irmãos, Eliseu andava com Elias e recebeu porção dobrada do Espírito, glória a Deus. Geazi andava com Eliseu e recebeu porção quadruplicada? Não. Por quê, pastor? A atitude de Eliseu, de Geazi, é completamente, irmãos, diferente da atitude que Eliseu teve com Elias. Pastor, Elias buscava a Deus, Eliseu buscava a Deus com Elias. Eliseu buscava a Deus, o Geazi não buscava a Deus, buscava o seu próprio interesse, buscava suas próprias realizações, buscava a sua própria vontade. Ele queria ter resultado. Pastor, eu não posso ter resultado na vida? Sim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tem problema em ter, irmão. Não tem problema em passear. Não tem problema essa não é a maior questão. A minha maior preocupação aqui, irmão meu, a que eu mais fiquei aqui abismado, que um homem que viu o profeta Eliseu dizer: vai lá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. Naamã ouviu essa palavra, foi lá, deu 7 mergulhos e ficou o quê? Curado, glória a Deus. Irmão, Geazi viu isso. O Geazi viu, irmãos. Um homem que viu a glória de Deus, um homem que viu a manifestação do poder de Deus, um homem que viu Deus operar, estava mais preocupado com o lucro do que com o poder de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Muitos estão preocupados com o resultado em alcançar, do que propriamente estar vendo a glória de Deus se manifestando. Eu acho que muita gente precisa mudar a atitude. Eliseu seguiu Elias, porção dobrada, glória a Deus. Geazi não seguiu a Eliseu. E o que aconteceu com ele? Versículo 25. Olha lá. Entrou em casa de novo e foi a falar com Eliseu. E este perguntou: aonde você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Versículo 26. Mas Eliseu disse: meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Não era isto ocasião para aceitar dinheiro, roupa, plantações de oliveiras, de uva e ovelhas, gado, ou empregados e empregadas? Não era para você tirar proveito. Isso não era para tirar vantagem de Naamã. Não era essa a ideia, irmãos, de Eliseu. A ideia de Eliseu é que a glória de Deus se manifestasse. O mesmo sentimento era a mesma atitude que Geazi tinha que ter, mas ele não teve. Consequência, 27. Portanto, a doença de Naamã vai pegar você e os seus descendentes, a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi já tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a... Imagine, irmão. Eliseu adquiriu porção dobrada por causa da atitude dele. Geazi adquiriu o quê? Lepra por causa da atitude. Então presta bem atenção na atitude que você está tendo diante das coisas espirituais. Muita gente, irmãos, poderia hoje estar com porção dobrada do poder de Deus, mas está vivendo com lepra. Muita gente podia ter muito mais de Deus hoje, mas tem vivido com menos por causa das atitudes. Pastor, é muito sério, não? É muito sério.
Elias podia ter descido do Carmelo e ido para casa. Ele já tinha clamado fogo mesmo, já tinha destruído os profetas de Baal, já tinha feito a glória de Deus se manifestar, amém? Não, mas ele foi orar, para que a glória de Deus fosse ainda maior. Ele foi buscar Deus, para que a glória de Deus ainda fosse exceder sobre ele. E excedeu, glória a Deus. Atitude correta. E a nossa atitude, irmão? Porção dobrada ou lepra, a escolha sempre é nossa. O que a gente está querendo? O que a gente está buscando? Qual que é o princípio que você tem adotado para a sua vida? Para pensar. Irmão, muita gente está trabalhando hoje, muita gente está com seus compromissos, não tem pecado nenhum nisso. Mas a minha preocupação, irmãos, de verdade, é que pelo menos mais 100 pessoas poderiam estar aqui tranquilamente. Nada impedia essa pessoa de estar aqui. Nada. Mas não está. Muitos aqui tiveram que se esforçar, tiveram que se levantar, tiveram que vir aqui, tão cansado, trabalhou, correu o dia inteiro, o sol judiou, mas está aqui. Atitude, glória a Deus. É atitude, é o princípio. Espera aí, eu estou cansado, mas vou buscar Deus. O irmão tinha viajado não sei quantos quilômetros, dirigiu. Chegou aqui na oração, dia 31 eu fiz a oração. Pastor, parece que eu tomei um banho, parece que eu estou de chinelo de dedo. Parece que tirou aquela coisa ruim. Eu falei, mas é isso que eu falo. Às vezes, irmãos, vou ficar para descansar. Eu vou ficar para descansar. Não, atitude. Atitude. Tem coisa que é só atitude. Não vai mudar. Porção dobrada ou lepra. A gente tem que decidir. Vou buscar o crescimento espiritual. Não, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar enquanto Ele está perto. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí bem forte, bem bonito.